professor João Carvalho, que é coordenador do curso de jornalismo. João, o que é a Semana de Experimentação Docente? A Semana da Experimentação Docente é um momento onde a gente concentra as práticas inovadoras de ensino. Então, é um momento onde a gente busca incentivar no nosso professor e no nosso aluno uma sala de aula diferenciada, uma sala de aula em que a gente aprenda por recursos novos e maneiras inovadoras de se ensinar aquele conteúdo que a gente precisa passar ali, que está sempre previsto. É uma forma que a gente encontrou de trazer um valor fundamental, incentivar a disseminação da cultura de um valor fundamental que a gente tem no nosso projeto pedagógico, que é a inovação do ensino. A procura sempre por um processo de ensino que seja ampliado e diferenciado aqui no UniBH. De que maneira que isso vai ocorrer, principalmente no curso de jornalismo? Bom, o fantástico da Semana da Experimentação Docente é que ela é muito diversificada, então a gente não tem um padrão. A ideia é que cada disciplina e cada professor pense dentro dos limites do seu campo, dos limites da sua área de atuação, as possibilidades de inovação e as possibilidades de sala de aula ampliada também, né, de experimentação. Então, a gente não tem necessariamente algumas categorias, algumas formas já pré-estabelecidas de experimentação. Então, as possibilidades são as mais diversas possíveis. A gente já teve, por exemplo, alguns que vão para algumas exposições, outros professores que vão fazer debates em sala, outros professores que usam o espaço do campus para exposição de algum trabalho, numa perspectiva aí, até mesmo de divulgação do que é feito nesse período da semana. E qual que é a expectativa disso para os alunos? Que tipo de retorno que a faculdade pretende obter, oferecendo essa opção de atividade dentro da sala de aula? No ensino. A gente espera que os alunos aprendam de uma maneira em que eles se sintam envolvidos e que eles se sintam participantes da construção do conhecimento. Desenvolvendo ali um olhar crítico, um olhar articulador e principalmente um desejo ali pelo aprendizado, pelo conhecimento e pela informação. Os professores tiveram liberdade para propor todas as oficinas, né, o que tiver de atividades a serem oferecidas para os alunos. Os alunos tiveram a oportunidade de optar, foi perguntado para os alunos o que poderia ser, o que era do interesse deles vivenciar em sala de aula com essa oportunidade diferenciada? A gente tem um planejamento e a gente tem sim um feedback em relação aos alunos desse planejamento. Agora, quem coordena ali o processo, o cronograma do conteúdo é o professor. Então, a semana de experimentação docente não é uma semana em que vai dar um conteúdo fora do planejamento de ensino. Ele precisa estar dentro ali daquele processo que vai ao longo do semestre. Então, o professor que precisa trabalhar esse planejamento e ficar atento a esse feedback em relação aos alunos. Mas uma da experimentação possível seria, de fato, abrir esse diálogo do que seria uma aula experimental com os próprios discentes. Alguns professores já trabalham nessa linha, mas como a gente tem total liberdade, outros preferem já ter um planejamento um pouco mais seu e ficar atento ao feedback. Isso é fundamental, ficar atento se de fato houve o processo de ensino, porque a gente não abre mão dos aspectos pedagógicos da atividade. São atividades avaliativas? Depende do professor também, né? Não há regra nem restrição em relação a isso, se é uma atividade avaliativa ou não. Fica aqui o convite da universidade para a Semana de Experimentação Docente. Datas e horários, tem alguma previsão? A data é essa semana, né? Começou agora no dia 10 e vai até o dia 17, porque a gente até o dia 15, né? Sábado é dia 15. Dia 15. Então começa essa semana, vai do dia 10 até o dia 15, esse sábado. Mas de fato o que a gente espera é que essa experimentação ela se estenda ao longo de todo o semestre, de todo o ano. Que a nossa aula seja uma sala de aula ampliada, experimental e significativa para o nosso aluno. Então, que isso se estenda a todos os dias em sala de aula. E convidamos a todos aí a pensar e a refletir sobre o processo de ensino aí, no ensino universitário e no UniBH. Conversamos com o João Carvalho, que é coordenador do curso de jornalismo.